Gente querida do Terror Nadina, sou o Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje conversaremos sobre o quê? Mês de dezembro, o calor tropical, o aproximar das festas. O assunto não poderia ser outro: Natal. Já parou para pensar no que se transformou o Natal para determinadas pessoas? Troca de presentes, muita festa, muita comelança, desculpa para beber, para usar todo tipo de substância. Mas esse tipo de gente, mas em nenhum momento ele pensa sobre a razão da festa, que seria o nascimento de um homem que, independente da forma que cada um defina, existe o consenso de ter sido um homem diferente. Um homem muito melhor do que a média geral encontrada na espécie humana. Claro, tem a figura do Papai Noel, o bom velhinho, o Santa Claus, o homem que nesse período fabricava presentes para as crianças mais pobres. Aí veio toda aquela história da Coca-Cola, que criou o personagem, com aquela roupa incrível, com as cores do refrigerante, com as cores da marca, mas tudo bem. É uma figura significativa, que é o símbolo do Natal mundial, até aqui, no andar de baixo do planeta, que o final de ano é um calor insuportável e a gente vê aquelas roupas características da neve, made in andar de cima. Mas é a festa. Existem países, notícias de países, que querem até criar uma lei ou encontrar uma forma de manter o Natal, porque é lucro para o comércio, mas desmembrá-lo da questão religiosa. Ou seja, se formos entrar nesse mérito, vamos longe. Mas é uma data. É uma data que, independente de religião ou o que for, tem uma aura, tem o famoso espírito de Natal que a gente encontra mais nas crianças. Os adultos aos poucos se afastam. Mas não é porque a espécie humana está desaprendendo de enxergar a beleza que ela deixa de existir. Eu fiz toda essa introdução até para colocar um pouco uma espécie de uma tentativa de desperta, minha gente. Natal tem outro significado. Vamos parar e pensar um pouco. Mas também para criar uma introdução para o relato a seguir. Não querendo me alongar mais, independente do que você pense o que é o Natal, assista o relato até o final e tire suas conclusões. Senhor Romário, eu sou o Leandro. Gosto muito do seu canal. Não é o primeiro relato que eu envio para o senhor sabe disso, a gente conversa via e-mail. Mas o que eu estou mandando hoje, sempre na intenção de tentar ajudar, acrescentar, para que esse canal, que eu admiro demais, cresça e cresça. Não se trata de uma experiência vivida por mim ou de gente que eu conheço, não. É uma história, uma lenda, sei lá o quê, mas também não vou entrar no mérito que o senhor sempre coloca, que o importante é a mensagem em si. Não somos ninguém para ficar aí discutindo verdade, mentira, fake, não.
mas ela me marcou muito. E ela fala de uma família importantíssima. Não vou, sabe, eu vou me controlar para não dar o mínimo spoiler, que será muito fácil de identificar. Família poderosa, respeitada. E essa família, ela tinha uma tradição de, no período de Natal, realizar uma festa maravilhosa naquele castelo que eles chamavam de casa, convidando somente famílias e pessoas que estivessem no hall daquelas que mereceriam o convite. Era algo deslumbrante. E, seguindo a tradição, no ano de 1991, a festa aconteceu. Só que essa teria um enredo totalmente inesperado e surpreendente. Que nem os maiores escritores, que aliás tinham alguns ali, de ficção, de romance, de drama, indiferente, poderiam criar algo tão singelo, tão simples e não menos impressionante. Bom, a história ela começa com um casal. Vamos fazer uma retrospectiva. Casal jovem, Abigail e Ernesto. Recém-casados numa época lá, nas primeiras décadas do século XX, onde Abigail havia herdado do pai um pequeno negócio. E ao casar com Ernesto, a família não gostou muito da união, porque ele era visto assim como um jovem meio banda voou, vamos falar assim. Não parava em empregos, não gostava muito de trabalhar, porque trabalho na época era pegar no pesado, né? Mas numa cidade de médio porte. Quem estivesse começando e não tivesse estudo, que era o caso de Ernesto, só mesmo no cabo de enxada. Ele não gostava muito do cabo de enxada. Mas Abigail, feliz, apaixonada, ela simplesmente fez ouvido de mercador para os avisos. Esse é um vagabundo, isso vai tirar o pouco que tu tem. Teu pai trabalhou uma vida inteira para montar esse negócio, você trabalhou com ele durante anos, aprendeu o ofício, tem uma vida estabilizada, procura um bom rapaz, sabe, aquela coisa toda. Mas não, ela queria o Ernesto e casou. Seu Romário não deu outra. Mal o sujeito colocou a aliança no dedo e foi para dentro, vamos dizer assim, para evitar qualquer tipo de identificação, foi para dentro da loja da esposa e tomou conta. Era um negócio de médio porte, conceituado na cidade, tinha aí 8, 9 funcionários, e ele chegou chegando, botando ordem na casa, segundo ele. Claro, trocando os pés pelas mãos, não entendia do negócio, queria ter ideias, queria isso, queria aquilo. A Abigail no início ficou assustada, porque não esperava, embora tivesse sido avisada. E logo ela ficou grávida. E Ernesto usou a gravidez como desculpa que ela tinha que se afastar para pensar só no bem-estar do futuro herdeiro, que ele dizia. E que ela ficasse tranquila que ele assumiria o negócio. Bom, seu Romário, fazendo esse tipo de introdução, o senhor deve pensar, meu Deus do céu, pobre coitada. Esse aí deu o golpe, ou esse aí quebrou a empresa. Ela de uma menina, digamos assim, não de berço de ouro, mas com uma vida equilibrada, uma vida tranquila, pegou a merda com a mão e de repente vai ficar um filho na barriga, um filho recém-nascido, sem ira e nem beira, como se falava. Seu Romário, a família jogava na cara dela, nós avisamos, sabe essa história?
Você teimou, vocês jovens não nos ouvem. Era o burburinho da cidade. E o Ernesto, ele assumiu de uma forma que quando ela quis voltar, tipo 2 anos depois, porque ela teve assim a licença maternidade, o resguardo mais longo da história. A criança já tinha desmamado, já estava tudo pronto, e sempre arranjava uma desculpa e coisa. E teve uma hora que ela bateu o pé. A família, tios e agregados chegaram e peitaram o Ernesto. Aí ela pediu para que ele mostrasse as contas, para ver como é que estava, porque o medo maior, o senhor sabe, né? E senhor Romário, o cara negociou com fornecedores, mas não daquela história assim, tu trabalha desde a época do meu pai, tu é legal, tu tem prioridade aqui, tu é um amigo da família. Não. E nem com clientes, a família de vocês compra há anos, a gente deve muito para vocês, a gente vai fazer um negócio que seja bom para todo mundo. Não. Ernesto chegou, amigos, negócios à parte. Negociou de uma forma dura. Não quer falar comigo? Ótimo. Não quer ser meu amigo? Está misturando as coisas, aqui é negócio. Muitos que, vamos dizer assim, decepcionados, resolveram não negociar mais com a empresa, se retiraram. Ele buscou outros, tanto fornecedores quanto clientes. Resultado: Abigail, que estava assim com os ouvidos desse tamanho, com gente falando, vê o que ele está fazendo, ele só está criando inimigos, ele está acabando com a empresa, aqueles que sempre ajudaram, ele está chutando, esse cara é louco, sabe? Ela teve que engolir os números frios. Na mão de Ernesto, a empresa estava crescendo. Bom, ela teve mais 2 saídas por gravidez. O resultado final foi Marco, Mário e Marina. 3 crianças lindas. Abigail se dedicou aos filhos. E ela continuou convivendo com a sua família, mas Ernesto não queria saber de ninguém. Essa gente nunca gostou de mim. Teve uma vez que ele chegou em casa, encontrou uns primos de Abigail, jogou os caras para fora. O que vocês estão fazendo na minha casa? Ele simplesmente cortou relações. Mas muito bom marido, um pai exemplar, no sentido assim de dar tudo, menos atenção, carinho, amor, porque ele não tinha tempo. Ele trabalhava direto. E Abigail, ela tinha a tradição do Natal, onde a família se reunia. Nos primeiros anos ela sofria muito de ter que passar o Natal só ali com o marido e os filhos. Ela sentia falta do que se acostumou como normal. Bom, Ernesto aceitou. Ele não queria amizadezinha, ele não queria, sabe, convites para isso, convites para aquilo, não. Porque inclusive ele começou a perceber que muitos daqueles que o criticavam, que chamavam de tudo, estavam todos cheios de amor para dar, porque a empresa estava crescendo, tinha interesse. Não. Mas no Natal, tudo bem. Abigail tinha a carta branca para organizar uma festa e convidar até 30 pessoas. Ela, quando ouviu aquele número, disse: não entendi. Por que 30? Exatamente 30. Sabe, foi um número que me veio na cabeça. Podia ser 40, podia ser 20, podia ser 50, mas veio 30. Então, já que eu disse 30, fica 30. Você pode convidar 30 pessoas. E deixar claro que quem não for convidado não vai entrar.
Aí ela ainda perguntou, mas 30 pessoas inclui as crianças? Eu não sei. As crianças dos convidados são cachorrinhos, gatinhos? Ou são pessoas? Mas assim, seu Amaro. 30 pessoas. Ele disse, escolha. Todos os convidados serão seus. Eu não vou convidar ninguém, não tem ninguém para convidar. E também, para mim é indiferente. Prometo ser educado com os teus convidados. Mas não espere de mim ficar ali todo arreganhado para eles. Eu estou fazendo isso por você e pelos nossos filhos. E assim aconteceu. Senhor Romário, o primeiro Natal foi uma surpresa. Aqueles que recebiam o convite, era convite. Era uma coisa oficial. Ficavam muito felizes, estava escrito ali, você só poderá participar da festa se apresentar o convite. Era algo absurdo. Muitos até pensaram em não ir. Mas claro, tinha outros interesses, tinha também curiosidade, tinha o carinho pelas crianças, que afinal Marco, Mari e Marina eram uns anjos, Abigail também era muito amada. Então, os 30 convidados, ao chegar lá, se surpreenderam. Uma decoração linda, uma ceia farta, um serviço impecável. Coisa para ser manchete de jornal da época, um jornal local, e foi. Porque, é claro, o Ernesto havia garantido para a esposa que não iria convidar ninguém. Só que garçom não é convidado, está aí para trabalhar, o manobrista não é convidado. O sujeito que ia ficar na porta, não deixando entrar furões, que na primeira festa surgiram muitos, e voltaram se sentindo escorraçados. Não, mas eu sou primo da Abigail, não porque eu sou isso, não porque eu sou aquilo, não porque eu sou... Não entrava. E também outros profissionais, tipo jornalistas, pessoas que interessavam, vieram fora dos 30. E foram chamados por Ernesto. Foi assim a festa do ano na cidade. E se repetiu. Senhor Romário, se repetiu. 40 anos se passaram. E a festa de Natal, na residência do doutor Ernesto e sua esposa, doutor, porque no Brasil é assim, né? Se tu ganhar dinheiro, tu vira, ô doutor, ô doutor. Era um evento esperado o ano todo. Pessoas articulavam para ver se conseguiam um convite, para ver se conseguiam, sabe? Era importante estar ali, porque aí está fulano e está Betânia, sabe por quê? Por quê? O que no início era uma festa para convidar os familiares, os amigos de Abigail, as crianças para brincar com seus filhos, se transformou num evento maior. Então, crianças muito poucas. E os convidados só escolhidos a dedo. Que, claro, tinha aqueles que Abigail ainda trazia por gostar. Os outros eram apenas negócios. Business is business. Porque o doutor Ernesto se transformou num empresário que surpreendeu a todos. E aquela pequena lojinha, 40 anos depois, se transformou numa das maiores redes do ramo. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Negócios às claras, amizades preservadas. Eu peço uns minutinhos do seu tempo, por favor, não pule essa mensagem. Para quem não me conhece, eu sou o Romário Filho. E hoje, o canal ainda comemora termos alcançado os 1000 inscritos. Mas qual a importância de superar essa meta? Bom, ao chegarmos, o nosso canal passa a ser monetizado, ou seja, vídeos remunerados. Mas como funciona essa remuneração? A cada 1000 visualizações do canal, o YouTube paga uma unidade de referência. Eles têm as siglas. E qual o valor dessa unidade de referência? Ela vai de 20 centavos de dólares a
$4. Uma diferença abissal. E quais os critérios utilizados pela plataforma para definir o valor a ser recebido por cada canal? Primeiro, é o número de inscritos. Por isso eu peço aos que já estão aqui há muito tempo, ou aos que estão chegando agora, inscrevam-se no canal. É fundamental, uma questão lógica. Quanto maior o número de inscritos, teoricamente, maior o alcance dos vídeos. Ou seja, o espaço passa a ser valorizado para os patrocinadores que querem ver suas marcas chegando o mais longe possível. Além da inscrição, nós temos outros itens importantes. Curtir e comentar. Curtir é o famoso dar o like. Comentar pode ser apenas um oi. E por que a importância? É que mostra à plataforma que você está aqui, que você participa, que tem interesse pelo canal. Na sequência, outros pontos fundamentais. Bom, para alguns vídeos, tem o clique, o sino de notificações, para que o YouTube notifique quando o vídeo é publicado. Olha, tem muitas pessoas falando que o YouTube não está notificando, não quer entrar no mérito, e para nós também não é tão importante assim, porque quem gosta do canal, quem quer conhecer o canal, ou ver os vídeos, sabe que segunda, quarta e sexta, sem falta, entre 2 horas da tarde e 7 horas da noite, terá um novo vídeo. Outro fator fundamental é a minutagem na visualização, ou seja, assistir o vídeo na íntegra, ou pelo menos um pouco mais de 50%. Porque se a pessoa entra, curte e não assiste nada, não é vantagem para o patrocinador, pois fica claro que a sua propaganda não foi visualizada. A plataforma nos dá oportunidades de buscar patrocinadores parceiros, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física. Então, se alguma empresa estiver interessada em parceria com a gente, entre em contato pelo nosso e-mail. Mas também, os parceiros podem ser pessoas físicas, você. E aí nós temos a opção do envio de Pix, colocando a chave e o QR Code na tela. Temos a opção do Hypar, que ele também, depois de um determinado número, passa a ser cobrado. E temos a grande opção de ser membro, de pertencer à Confraria Nádina, tendo algumas vantagens. Acesse aí no Seja Membro e irá conhecê-las. Eu sei que é chato o vídeo interrompido com todo youtuber repetindo os mesmos pedidos. Espero agora que você entenda a razão. Recado dado, resta agradecer a atenção e a paciência e voltar ao relato. Claro, Marcos, Mário e Marina cresceram, casaram, tiveram filhos. Só que a festa perdeu aquele lado familiar, não só por determinação, imposição de Ernesto, do doutor Ernesto, para sua esposa. Não. É que Abigail começou a sentir fortes dores na coluna, procurou os melhores especialistas que o dinheiro podia pagar, mas em um ano estava sendo velada pelos familiares. Bom, foi um choque para Ernesto. Foi aí que até os seus filhos, acostumados a ver aquele homem gelado, que não só pensar em negócios, que os treinava para ser bem-sucedidos e não seres humanos, se surpreenderam ao descobrir o quanto ele amava aquela mulher. As festas realmente continuaram. Viraram eventos sociais. Só que pasme, senhor Mário. Ernesto, ele teve um AVC daqueles que não mata, mas transforma a pessoa num vegetal. Marco, o filho mais velho, assumiu a direção das empresas e foi morar, não na casa do pai, que não era mais uma casa, era uma mansão. E ali ele dava todos os cuidados para o agora velho e doente Ernesto. Ele tinha 3, 4 cuidadoras, ele tinha toda a atenção, ele tinha na verdade o quarto dele, mas lembrava um quarto de hospital, com toda a aparelhagem, com tudo. Agora, carinho que é bom dia pai, um beijo na testa, isso nem pensar, nem pelos netos. Porque Ernesto estava ali, vegetando e colhendo tudo que plantara.
Basicamente, ele ficava sozinho naquele quarto, sendo cuidado por empregados. Depois ia na cadeira de roda até os jardins e ficava ali nos jardins, olhando sozinho tudo que ele construiu. E às vezes ele via a chegada de um dos netos, ficava todo feliz. Aí eu via aquilo, beijar teu avô, depois eu vou, mãe. Ele não existia. Agora, o mais engraçado é que ele pensava, poxa, hoje eu não existo para essas pessoas, sinto a falta do carinho dessas pessoas que nunca existiram para mim. A vida pronta, né, seu Romário? 4 anos após o ocorrido, Ernesto finalmente pôde participar daquela festa de Natal que ele criara, nos moldes, nas suas regras. Que ele já tinha sido liberado pelos médicos, já não tinha mais o que fazer, fazia sua fisioterapia, fazia sua manutenção, mas evolução não mais, ele era assim. E a festa aconteceu. Como sempre, aqueles carrões, aquele pessoal muito elegante, aquela falsidade, gente tentando demonstrar ser o que não era. Ali tinha novos ricos, ali tinham falidos, ali tinham interessados em fazer negócio com o Marco. E aí o senhor pode pensar assim, mas vem cá, mas só 30 pessoas? Como é que tem essa multidão toda? Porque Marco acabou quebrando a regra do pai. E abriu a festa para mais e mais convidados. Ele era um Ernesto piorado. Ele era um homem de negócios. Então aquele salão daquela casa, uma árvore de Natal enorme, claro, as crianças felizes, porque ali estavam todo tipo de presente que se podia imaginar. Inclusive, alguns convidados que tinham crianças tinham que avisar para que tivesse presentes para elas também. Até o responsável pelo cerimonial, vamos dizer assim, perguntava para os convidados o que as crianças queriam ganhar, o que falavam, para ser algo que realmente marcasse. Bom, a chegada do Papai Noel, tinha até Papai Noel. Quer dizer, a festa tinha árvore, tinha uma ceia maravilhosa, tinha Papai Noel, tinha presente. Era uma festa de Natal. Mas não era Natal. E ali, em meio aos convidados, que circulavam de um lado para o outro, estava Ernesto na sua cadeira de roda, só olhando. E na cabeça dele, o único pensamento que via: o que eu fiz? Eu sou o responsável por esse show de horrores. A falta de Abigail. Também o desejo que ela estivesse ali, para que ele pudesse mudar tudo. O que ele tinha feito? Mas a festa seguiu. Quando de repente, sabe aquele descuido? Todo mundo ali naquela ceia maravilhosa, aquela mesa, aqueles garçons servindo, Marco orgulhoso sentado na ponta, na cabeceira, onde era o lugar do Ernesto, que agora estava mais retirado na sua cadeira, com a enfermeira, recebendo um pouquinho daquilo que ele podia engolir com dificuldades daquela mesa incrível. Quando de repente estão todos conversando, a porta ficou aberta, porque não tinha problema nenhum, os seguranças ficavam no portão da propriedade. Nisso, uma pessoa viu aquilo, outra pessoa viu, outra viu e coisa. Começou o zum 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 e Marco para cá, Marco para lá, conversa. Mário, que era o segundo filho, mas tinha tudo a ver com Abigail, não participava das festas, ia com os filhos participar com a sua real família. E Marina era uma deslumbrada. Tinha uma filha já mocinha, tão fútil quanto ela. Nisso, quando todos olham para a porta,
Eles enxergam uma menina aí dos seus 6 anos, magrinha, com aquele vestidinho, mas bem simplesinho, chinelinho de dedo. E quando Marco percebeu aquela mudança, ele olhou assim e falou: o que está acontecendo? Quem é essa criança? Aí a filha de Marina, a Zuzu, levanta: mas que absurdo! É filha de algum empregado? O que ela está fazendo aqui entre os convidados? Olha só! Aí chegou, foi segurar no braço da menina assim, e só olhava. Tipo, chamar uma empregada qualquer para que tirasse, e depois que ela descobrisse de quem era a filha, a coisa ia pegar o que ela estava fazendo ali. Aquilo era um absurdo para ela. Só que ela usou de força excessiva. Aí ficou feio. Ficou feio diante dos convidados e coisa. Aí o Marco gritou com ela: mas o que é isso? Que violência é essa? Não precisa nada disso. E Marco falou: tá falado. Então tá. Convida ela para sentar e jantar. O Marco foi, chegou perto daquela menina. Ele não sabia explicar, mas de alguma maneira ele sentiu uma pontinha do que restou do ser humano. Aí chegou perto dela. Oi? Ela: oi? Quem é você? Ela disse: eu sou Ana. Ana? Você é filha de alguém que trabalha aqui na casa? Ela: não, senhor. Como você entrou? Pelo portão. Ele olhou pro, digamos assim, o seu secretário geral e disse: nós temos que ver essa segurança, tá bom? O cara já ficou todo. Mas o que você está fazendo aqui, Ana? Ela disse: é que eu estava na rua hoje de tarde e vi chegar bandejas e bandejas de bombas de chocolate. Sabe aquele docinho, parece um croissant, dentro tem chocolate, uma delícia. Imagine uma festa daquelas. Ah, mas bomba de chocolate não tem nada a ver com Natal. Tudo tinha a ver com Natal, desde que Marco ou Marina assim o desejasse. Ah, quer dizer que você entrou aqui sem ser convidado? Isso é muito feio, sabia? Ela: não sabia que precisava convite para eu poder comer uma bomba de Natal. Aí todo mundo começou a rir, mas era aquela situação estranha, né? Até alguns garçons ali se escondiam para não rir da menina, sabe? Um deboche. Teve um que falou: agora essa menina sair daqui, senão o patrão vai dar uma granada para ela também. É bomba, sabe, cara? Aí o cara falou: bom, se eu lhe der uma bomba de Natal, como você disse, que na verdade não tem esse nome, mas tudo bem, você promete ir embora? Sim, senhor. E aí ele querendo fazer bonito para os convidados, né? Aí se você prometer mesmo que vai embora, eu vou lhe dar um presente e um prato de comida para levar para casa. Eu peço para aquela moça ali, que era a governanta, ele levar lá na cozinha. Ela vai lhe servir um prato bom, uma bandejinha. Ele não ia dizer marmita, que ficava feio, né? Aí você leva para casa e lá vai ter várias bombas. E ainda você vai levar um presente, tá bom assim? Ela: não, eu não quero presentes. Eu não quero bandejas, nem várias bombas. Eu quero só uma. E por que eu tenho que comer lá na cozinha se tem várias aqui? Bom, Zuzu já estava tendo um filho pela boca. Marina horrorizada, outras peruas querendo puxar o saco das duas. Nossa, o que está acontecendo com o Marco? Ele parece estar hipnotizado por essa pobretona, não sei o que absurdo. Vocês perceberam o cheiro dela? Essa menina fede. Realmente o cheirinho dela não era dos mais agradáveis.
Mas Marco, como percebeu que não chegaria a lugar nenhum, aí ele disse, tá bom, filha. Você pode ir ali, na mesa, pegar a sua bomba e levar. Ela falou, levar para onde? Ué? Onde você quiser, é sua. Mas por que eu não posso comer aqui, se todo mundo pode? Nossa, as risadas já estavam correndo, até entre os empregados. O Marco estava sendo, meio que passando vergonha. Disse, então tá. Ele foi, tá com a mão limpa? Ela fez assim, ó. Ele disse, não tá muito limpa não, mas tá bom. Ele pegou um guardanapo, deu para ela. Aí, evitando que ela quisesse sentar à mesa com os convidados, ela disse, aqui na mesa não tem lugares vagos. Mas se você quiser, pode escolher o sofá ali, coma a sua bomba tranquilamente. Quer um refrigerante? Ela, quer. Refrigerante eu quero. Aí chamou um garçom lá, qual refrigerante que você quer? Ela, qualquer um. Qualquer um é gostoso, eu não sou acostumada. Aí serviram o refrigerante. Ela pegou. E ao invés de ir no sofá, seu Amaro, ela foi e sentou, puxou uma cadeira e sentou ao lado de Ernesto. Ele olhou para ela assim, mas ele sentiu uma coisa tão gostosa. Ela tinha qualquer lugar para sentar naquela sala enorme, foi sentar do lado dele. Ainda chegou e disse, com licença. Sabe, aquela coisa assim. Ela virou o centro das atenções. Aí ofereceu um pedaço a ele. O senhor quer? Ele não conseguia. É gostoso. Aí veio a enfermeira, menina, não incomode, ele não pode. Não tá vendo? Não pode por quê? Poxa, não tá vendo? Ele é doente, ele não pode. Tá. Ela comeu aquela bomba. E seu Romário, a festa parou ali. Todo mundo olhava aquela menina. Aí depois de comer, coisa mais bonitinha do mundo, ela pegou o guardanapo, limpando a mão, botou no copo, colocou na bandeja, chamou lá um garçom, coisa. Obrigado, tava uma delícia. Aí levantou, pegou assim na mão do Ernesto, eu já volto, tá? Eu não vou te deixar aqui. Aí foi em direção a Marco. Quando o Marco viu aquilo, ele disse, ai meu Deus do céu, o que vem agora? Ela disse, muito obrigado. O senhor não sabe a vontade que eu tava de comer aquela bomba, que não é de Natal, né? É de chocolate. Eu nunca tinha comido. Aí o refrigerante também estava muito bom. Esse eu já tinha tomado. Uma vez sobrou um pouco lá no bar. E eu tomei um golinho. É bom, mas esse aqui estava mais gostoso, porque estava gelado, né? E tinha um gásinho, né? Todo mundo olhava aquela menina, mas aí as risadas já tinham... Já não era aquela força toda. Aí ela olhou para Marcos e disse, o senhor foi bom para mim. Diferente dela, essa menina aí não é boa não, essa moça não é boa não. Apontando para a Zuzu. A Zuzu, mãe, olha só o que essa mulher está fazendo. A Maria dizia, calma filha, calma. É uma coitada, ela já vai sair. Aí Ana olhou para Marcos e disse, o senhor me deu um presente. E eu quero retribuir. Aquele senhor ali é o seu pai, né? Ele não entendeu muito. Disse, qual o problema? Se o senhor autorizar, em agradecimento ao que o senhor fez por mim, eu posso curá-lo. Senhor Romário. Aí as risadas explodiram, ninguém se aguentava mais, explodiram. Zuzu ainda chegou, agora chega. Já tá demais para mim, eu não tenho mais paciência. E foi para cima da menina para tentar tirá-la. Mas o seu primo, o André, segundo filho de Marco, a impediu. Se tu encostar nessa menina, eu te enfio a mão na cara. Zuzu olhou, experimenta. Aí todo mundo ficou vendo o barraco daquela família tão elegante. Aí Marcos simplesmente disse, chega.
Roupa suja se lava em casa, os dois. Aí ele olhou para a menina e disse: Ana, é o seu nome, né? É. Ana, que é uma festa. Mas não é um local para criança ficar brincando com as suas fantasias. Se eu te pedir para ir embora, você vai? Daí ela disse: se o senhor disser, eu vou embora, eu já comi a minha bomba, eu já tomei meu refrigerante. Mas deixa eu perguntar para ele. Simplesmente virou, foi até Ernesto: o senhor quer que eu vá embora? Ou o senhor quer que eu lhe tire dessa cadeira? A enfermeira veio para cima dela, assim, com medo que aquela reação fosse fazer mal pro, sabe? Só que antes de chegar na menina, ela falou: o que é isso? Ernesto, ele levantou o braço direito. Algo que nunca mais tinha feito, nunca mais ele tinha movido nenhum dos membros superiores, inferiores, ele estava um vegetal. Ele levantou e fez: Foi aquele silêncio. Até a Zuzu disse: meu Deus, essa menina é uma bruxa. As pessoas, até então, digamos assim, se segurando para não ter nenhuma atitude que fosse, sabe, de encontro aos desejos dos anfitriões, podendo queimar o filme, começaram a se manifestar. Aí André, diante do estado meio de choque do pai, foi até a menina, olhou para ela e disse: Ana, você tem o poder de curá-lo? Ela disse: não. Ninguém tem. Só ele. Desde que ele realmente acredite que pode ficar bom. Aí ela colocou a mão, assim, pegou a mão de Ernesto e disse: o senhor acredita, né? O senhor não tem jeito de ter sido uma boa pessoa, não. Mas ninguém merece ficar nessa situação. Aí passou a mão no rosto dele. O senhor já pagou a sua dívida. Acredite nisso. E volte a ter a vida que o senhor tinha. Senhor Romário, o rosto de Ernesto, que era pálido, o cara parecia um zumbi, começou a ter uma cor. A enfermeira, a cuidadora, quando chegou, empurrou Ana. A menina meio que, sabe? Aí Marco disse: ó, pegue suas coisas e vai embora, a senhora está demitida. Não, o senhor não vê o que está acontecendo com o seu pai? Ele pode ter isso, pode ter aquilo. Rua. Foi a primeira vez que se viu em Marco um ar de surpresa, de encantamento e de humildade diante daquilo que ele não podia controlar. Imagina, filho varão do homem mais poderoso da região, o que herdou o comando de todas as empresas, cresceu sendo bajulado e paparicado, olhava as pessoas de cima para baixo e estava agachado, olhando no olho da menina. Ele disse: quem é você? Ela respondeu: Ana. Tá, o seu nome eu sei, mas quem é você? Ela: ai, que chato, o senhor não entendeu? Eu sou a Ana. E agora eu não vou incomodar mais vocês. Eu estou indo embora, porque eu já comi minha bomba de chocolate. Muito obrigado, estava uma delícia. O senhor Romário, nessa altura, estavam todos em pé, em volta, calados, sem entender o que estava acontecendo. Zuzu olhava meio que surpresa e envergonhada. Foi quando Ana disse para ela: olha como está o seu avô. Tente ser uma pessoa melhor. Porque não parece, mas o tempo passa. E um dia você terá que responder por tudo
tudo o que está fazendo agora. Você não é aquilo que imagina ser e que a faz pensar ser superior ou melhor que as outras pessoas. Ninguém conseguia dizer nada. Nem Marina, que sempre saía em defesa da sua filha, teve coragem de dizer um A. Principalmente surpresa que a sua filha, que sempre foi de dar escândalos, ela ficou imóvel. A Ana voltou, chegou perto de Ernesto. Eu posso lhe dar um beijo? Ele fez assim. Ela foi dar um beijo no rosto dele. Quando ela deu aquele beijo, Ernesto, ainda com dificuldade, mas fez um esforço e a abraçou e começou a chorar. Mas aquele choro de felicidade. Ela disse para ele: se o senhor acredita que está curado, o senhor se curou. Mas não repita mais os erros. Escolha melhor seus convidados. Essa sala aqui está com cheiro ruim. Ela virou, saiu caminhando bem devagarinho. Aqueles convidados abriram assim, os corredores, e quando eles abriram, ficaram vendo se o cheiro ruim vinha deles. Ela foi até a porta, olhando para todo mundo, para segurança e coisa, e abanou: tchau, Feliz Natal para vocês. Virou as costas, e quando chegou no quintal, ela simplesmente desapareceu. Ninguém sabia o que dizer e o que fazer. E o espanto só fez aumentar quando Ernesto, com dificuldade, eram 4 anos sem se mover, totalmente atrofiado, já estava próximo dos 70 anos. Mesmo assim, ele se levantou da cadeira, olhou para todo mundo. A festa acabou. Vocês não são bem-vindos aqui. Marco, com a cabeça: pai, o senhor tem certeza que é o que o senhor quer? Porque se tiver, eu mando todos saírem agora. Ernesto simplesmente falou: você também não é bem-vindo aqui. Aqui é a minha casa. Por favor, se retirem todos. Eu quero ficar sozinho, junto com a minha esposa. Senhor Romário, de repente, teve um grito assim, uma coisa. Porque quando olharam para o lado, bem no fundo da mesa, do lado contrário, estava Abigail. Senhor Romário. Abigail veio caminhando na direção de Ernesto, ignorando os filhos, ignorando os convidados, ignorando tudo. Pegou na mão dele e disse: Feliz Natal, meu amor. Ele só falou: que saudade. Como é bom tê-la aqui. Aqui é a sua casa. Aí de novo virou para Marco e disse: saia. Não volte nunca mais. E leve toda essa gente que você colocou aqui dentro sem minha autorização. Só permito que fiquem aqui você, André, que é um bom menino, e você, Aline. A Aline era a nora, esposa de Marco, que igual
A mãe dele suporta calada todos os seus demandos. O restante, rua. Sr. Romário, aquela gente saiu, mas não ultrajada, não ofendida, assustada, porque muitos já tinham ido embora antes de que ele se concretizasse. Bom, o desaparecimento da menina do nada e o surgimento da imagem de Abigail, imagine a reação. Só que foi um ambiente tão envolvente que eles não conseguiram sair quebrando prato, dando xerique, gritando, correndo. Eles estavam em estado de choque. E eles foram saindo. No outro dia, não se falava mais nada na cidade. Da festa, da presença de Ana, da bomba de chocolate, da melhora absurda de Ernesto e a chegada de Abigail, que havia falecido anos atrás. A casa ficou em silêncio. A casa ficou em silêncio. A casa ficou fechada. Nenhum empregado dentro da casa, ninguém. Foi quando, lógico, passados alguns dias, que aquela situação toda meio que amenizou, as pessoas começaram a pensar de novo, vamos até a casa para ver, o Ernesto pode estar morto lá, o que aconteceu. Né? Bom, quando chegaram, Sr. Romário, a casa estava toda arrumada, limpa, como se não tivesse havido uma festa ali, mas estava impecável. E quando entraram na cozinha, lá estava a Ana. Oi! Ai, que perguntaram. O que você está fazendo aqui, menina? Cadê o meu pai? Ela disse, eu não sei para onde ele foi. Eu sei que ele disse que eu poderia ficar aqui, comer, brincar. Quando quisesse ir embora, poderia ir. Se desejasse voltar, a casa estava aberta para mim. Aí ele e a esposa disseram que iam fazer uma longa viagem, só os dois, e que nunca mais retornariam. Mas sabe, essa casa aqui é muito chata, muito grande, está muito vazia. Então, se vocês me permitirem, eu também estou indo embora, para nunca mais voltar. Porque, poxa, se nem no Natal aqui foi legal, eu imagino que deve ser nos dias normais. Em resumo, é essa história, Sr. Romário. Eu a ouvi quando eu tinha uns 15 anos. Eu lembro que estávamos todos no quintal brincando, sabe, os meninos, as meninas, começando os namorinhos. Aí sentamos em volta de uma fogueira que fizemos ali, sabe, aquela coisa assim de inverno. Aí começaram a contar histórias. E um dos meninos disse, bom, então eu vou contar uma agora, que meu avô costumava contar para mim. Quando ele terminou, estávamos todos calados. Aí ele, constrangido, ainda disse, então, gostaram? E nós olhávamos para ele. Poxa, gente, não estou dizendo que é verdade, estou dizendo que eu ouvi. Vocês, sabe, não vão ficar chateados comigo se não gostaram. Tá bom, não gostaram, desculpa. Aí nós, Sr. Romário, nos olhávamos e pensávamos, que história estranha. Mas em nenhum momento pensamos, poxa, isso aí é conversa para boi dormir. Não.
Nós não entendemos qual foi o efeito que a história fez para nós. Mas eu posso lhe garantir, seu Romário, eu respondo por mim. Ela me fez reavaliar isso com 15 anos, que eu estava chegando naquela idade chata do rebelde, sem causa, do aborrecente. Eu mudei. Eu deixei de lado várias atitudes que até então pareciam normais. Mas o que realmente eu senti diferença foi que eu passei a dar um valor gigantesco ao Natal. Que de alguma forma aquela história me fez entender qual é o verdadeiro sentido da festa.